Boa noite a todos. Um grande beijo, saudade, Joicinha, Rosângela, Marcos Gilson, seja bem-vindo. Roseli, Emanuele, estamos nós aqui, Elzita. Estamos nós aqui uma vez mais na nossa casa de Eurípides virtual. Deixa eu achar o canto azul aqui. Depende da luz, fica cor-de-rosa. Pronto. Então, gente, vamos então unindo nossos corações nesta prece que nos leva juntos até a casinha de Eurípides, que possamos neste momento nos imaginar entrando naquele ambiente de paz, naquela casinha que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, que possamos sentir o abraço dos amigos espirituais, que sempre nos assistem nas nossas reuniões, que possamos sentir o abraço dos amigos encarnados, a vibração que sai dos nossos corações, de uns para os outros, nos fortalecendo, nos dando ânimo e esperança para que tudo volte ao normal o mais breve possível. E assim, unidos, pedir a Jesus que derrame as suas bênçãos a todos aqueles que passam pela dor, pelo sofrimento, pela solidão, por problemas depressivos, pela tristeza da separação do corpo físico, de familiares queridos, pela dificuldade financeira, pelo desencontro de ideais, de ideias, de convicções. Que possa Jesus derramar a sua bênção, os seus fluidos, entre todos os homens, para que a paz possa reinar, para que a esperança aumente e que logo estejamos vivendo dentro dos padrões da normalidade, cada um na sua luta pessoal, na sua luta particular da presente encarnação. Que Jesus possa estar em nossos lares, abençoando a todos que habitam conosco, deixando a sua bênção, deixando a sua paz, a harmonia e a saúde para mais esta semana. E que abençoe os comentaristas, que abençoe a todos nós. É agradecidos que iniciamos o trabalho desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Amigos queridos, neste momento nos preparamos para receber o benefício do passe. Esta transmissão de forças em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para atenuar os sofrimentos dos homens com os recursos necessários e assim restaurar a harmonia indispensável a cada um de nós. Buscando acerenar nosso pensamento e o nosso coração, para podermos receber esse benefício em nome do Divino Mestre. Sentindo sobre nossas cabeças as mãos generosas
dos benfeitores espirituais que nos transmitem a energia curadora e ilumina o nosso ser. Envolvidos nessa luminosidade, bons espíritos nos auxiliam, dissipando energias pesadas e doloridas que por vezes carregamos. E neste momento, pedimos a bênção do alívio em nome de Jesus. E agora, nos sentindo como um vaso limpo, nos preparamos para receber a bênção refazedora das boas energias e do bem administrados para nós por mãos fraternas a serviço de Jesus. A bênção da renovação sincera da nossa atitude mental, gerando bons pensamentos, facilitando a condução de nossas preces, qualificando nossas intuições, ampliando a nossa fé. Recebamos agora a energia salutar para o nosso corpo físico, melhorando a nossa saúde, facilitando os cuidados médicos que por vezes necessitamos, nos fortalecendo. Vamos registrar a bênção que há de nos auxiliar na direção do bem, qualificando nossas ações, direcionando nossos passos e nossas mãos como instrumentos do bem ao próximo. E com o nosso coração, solicitemos a Jesus para que nos seja concedido o necessário. E agora que já recebemos alguma luz, cuidemos para não perdê-la. E assim, agradecemos ao amado Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais por toda esta assistência neste abençoado momento do passe. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, amigos queridos. Me ouvem bem? Tudo certo com o som? Tudo certo? Então, nós vamos dar prosseguimento no estudo do Evangelho da noite, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Hoje nós vamos ler o item, o maior mandamento. Os fariseus, porém, informados de que ele havia fechado a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe propor esta questão para tentá-lo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. São Mateus,
capítulo 22, versículos 34 a 40. A caridade e humildade. Esta é, portanto, a única via da salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a da perdição. Este princípio é formulado em termos precisos nestas palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes 2 mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Boa noite, amigos queridos. Passamos para os nossos companheiros para o estudo dessa noite. Que assim seja. Boa noite a todos. O doutor da lei foi a Jesus e lhe endereçou uma pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Isto o doutor da lei já sabia muito bem. Ele já sabia perfeitamente deste mandamento, porque era um doutor da lei. Tinha pleno conhecimento dos cinco livros de Moisés, do Pentateuco mosaico, da Torá. E depois Jesus diz: amareis vosso próximo como a vós mesmos, como o 2º mandamento, semelhante ao primeiro. E amareis o vosso Deus de todo o coração, e já tive a oportunidade de expor isso a convite do Walter, quando teci os comentários sobre a parábola do bom samaritano. Amar de todo o coração era amar de todo o raciocínio, de toda a inteligência e de todo o sentimento. Porque para os judeus, o coração não era só a sede do sentimento, mas também a sede do raciocínio e da inteligência. E amar a Deus de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito era amar a Deus com atos concretos, com demonstrações concretas de amor à divindade, como as peregrinações, como os rituais, expendendo inclusive dinheiro, todo o dinheiro, o patrimônio que se tinha para demonstrar esse amor à divindade. E isso era perfeitamente, repito, conhecido do doutor da lei. O problema estava no 2º mandamento: amar o próximo como a vós mesmos. E o próximo, em hebraico, é irmão. E para os judeus, esse próximo que se devia amar como a si mesmo, eram os judeus, exclusivamente os judeus. As pessoas da mesma tribo, os irmãos da mesma tribo. Portanto, eram excluídos deste mandamento os gregos, os romanos, pessoas de crença ou nacionalidade diversa dos judeus. E aí estava a inteligência apurada do doutor da lei, porque ele queria polemizar com Jesus. Ora, o próprio texto evangélico nos diz que ele dirigiu essa pergunta ao Cristo para o testar,
que ele dirigiu essa pergunta ao Cristo para o experimentar. Portanto, ele queria que Jesus respondesse o próximo, ou dissesse o próximo são todas as pessoas, como Jesus obviamente responderia, todos os nossos irmãos em humanidade. E aí se criaria uma polêmica, o doutor da lei, não, o próximo para mim são só os judeus. Mas Jesus, o doutor da lei, ele subestimava a inteligência daquele com quem ele dialogava. Ele não sabia que estava ali conversando com o governador espiritual do orbe. Ele nem imaginava que pudesse estar ali diante do governador espiritual do planeta. E Jesus responde a ele contando a parábola do bom samaritano, em que o homem bom, o bom moço da história, era justamente o maior inimigo do judeu. Era alguém que o judeu detestava. Era alguém que o judeu odiava, que era o samaritano. Pois havia uma longa história de cisão, de ódio mortal entre os judeus e os samaritanos. Vejam, o bom moço da história, e a conclusão é do próprio judeu, o bom moço sob a perspectiva do homem caído, o próximo sob a perspectiva do homem caído, espoliado em seus bens e agredido, era o samaritano, o maior inimigo do judeu. Com isso, Jesus quer nos mostrar que o próximo não é uma condição pré-estabelecida. O próximo de alguém não é alguém que está no nosso lar, ou alguém com quem comungamos os mesmos ideais de vida e de existência. O próximo requer um ato efetivo em favor de alguém. Nós nos tornamos próximos de alguém com ações efetivas de caridade. Vejam, o próximo do homem necessitado era alguém que tomou providências efetivas de todo o seu coração, ou seja, de todo o seu entendimento, de todo o seu raciocínio e de todo o seu amor, mas também de toda a sua alma e de todo o seu espírito, porque ele acolheu o homem caído, ele curou o homem caído, ele colocou o homem caído no seu cavalo, levou o homem caído a uma hospedaria, foi tocado em sua inteligência e em seu sentimento, tomou atitudes concretas, objetivas para auxiliar o homem caído, e ainda pagou todas as despesas que se fizeram necessárias naquela hospedaria, aplicando sentimento, aplicando coração, aplicando atitudes concretas e, inclusive, seu patrimônio no auxílio àquele homem caído. Jesus, com isso, vem mostrar que o próximo pode ser qualquer um. O próximo é a humanidade inteira, independentemente da sua condição religiosa, da sua crença, da sua origem racial, étnica. E mais, Jesus vem nos mostrar como deve ser exercida essa caridade que exerceu o bom samaritano, sem esperar recompensa, sem esperar retribuição, sem esperar reconhecimento. É a caridade mais pura e desinteressada. Porque não se sabe na história se o homem necessitado, o homem auxiliado, qual foi a ação dele diante ou após a ajuda do bom samaritano. Não se sabe se ele teve gratidão, não se sabe se houve recompensa, não se sabe se houve reconhecimento. E Jesus não coloca na parábola porque isso não importa. O que importa é o exercício da caridade desinteressada. O que importa é o exercício da caridade a quem quer que seja, ainda que de outra crença, ainda que de outra condição social, ainda que de outra etnia, o auxílio desinteressado, o auxílio sem esperar recompensa e sem esperar reconhecimento. E Jesus não só recomenda o exercício da caridade, mas coloca a caridade como condição absoluta da felicidade futura. E Kardec, neste mesmo passo do Cristo,
cumprindo a missão primeira da doutrina espírita, que era retomar o evangelho de Jesus, reviver o evangelho de Jesus, cunhou a expressão que está no título deste capítulo que nós estudamos: fora da caridade não há salvação. E Chico disse, se Allan Kardec tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, eu certamente teria ido por outro caminho. Mas, graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Mas alguém pode objetar e dizer, eu tenho o coração machucado, ferido, eu estou aqui buscando alento e me pedem para auxiliar, eu não tenho condições para auxiliar. Ora, é fazendo bem aos outros que nós vamos encher os nossos corações vazios de alegria. É o único meio de encher os nossos corações sedentos de alegria, é a água da caridade, a água do bem ao próximo. Caridade que não se limita a estender a mão, a dar a esmola, mas caridade, como entendia o Cristo, e está lá no Livro dos Espíritos, o exercício do bem, sim, mas o exercício do perdão e o exercício da compreensão para com as imperfeições alheias, porque somos nós também os necessitados de compreensão. Historicamente, o homem entendia que para ser agradável a Deus nas mais diversas religiões, nos mais diversos matizes religiosos, era necessário uma oferenda, um sacrifício, culto ou um ritual. E Jesus veio estabelecer, e o Espiritismo nos relembrar, que para sermos agradáveis a Deus, é necessário auxiliar o nosso próximo. De nada valem as oferendas, de nada valem os rituais, se não nós não nos entregarmos ao próximo, a ajuda ao mais necessitado. É somente este o caminho. Não há outro caminho de ser agradável a Deus. A salvação que é traduzida na felicidade está aí. A felicidade não nasce dos bens que se acumula, mas sim do bem que se espalha. Não nasce dos bens que se acumula, mas sim do bem que se espalha. É aí que está a verdadeira felicidade, no dever e na satisfação de ver todos os nossos deveres cumpridos, na paz de consciência, na tranquilidade de consciência que nos traz a satisfação de todos os nossos deveres cumpridos, sem esperar recompensa, sem esperar retribuição, sem esperar reconhecimento, sem ser compreensivo apenas com aquele que partilham das mesmas ideias que nós temos, deixando de lado nosso orgulho, nosso egoísmo, nosso exclusivismo, e com grandeza perdoarmos, ou com humildade pedirmos perdão. É essa a caridade cristã que o Espiritismo veio nos relembrar a necessidade do exercício como condição absoluta de salvação, como condição absoluta de felicidade. Nós nos movemos por duas coisas. Pensemos em qualquer coisa que formos fazer, ou nós nos movemos pelo prazer, ou nós nos movemos pelo dever. É ideal quando o cumprimento do dever nos traz prazer. Mas muitas vezes nós nos movimentamos, nós agimos pelo prazer ou pelo dever. E muito se coloca a felicidade relacionada ao prazer. Mas o prazer nada mais é do que a satisfação efêmera, fugaz,
passageira, transitória dos nossos sentidos. A construção da felicidade está no cumprimento do dever. No cumprimento dos nossos deveres éticos, morais, profissionais, familiares, religiosos. Se construiu filosoficamente a ideia de que o prazer pode nos dar felicidade, mas é o dever que vai nos garantir a paz, a tranquilidade de consciência. Muitas vezes esse dever que nos vai exigir sacrifício, muitas vezes esse dever que nos vai exigir luta, muitas vezes esse dever que nos vai exigir renúncia, mas é o dever que pode nos trazer a felicidade, não o prazer, que é a fugaz e efêmera satisfação dos nossos sentidos. Satisfeitos os nossos sentidos, voltamos à condição pré-existente. Voltamos à dor, voltamos à aflição, voltamos àquele vazio, àquela melancolia que toma conta de nós. Portanto, a felicidade, ela não existe. Ela não existe pronta e acabada, porque se ela existisse pronta e acabada, o rico seria feliz, porque a compraria, e nós sabemos que não é assim. Que o poderoso dela se apoderaria, e nós sabemos que não é assim. Quantos poderosos são infelizes, porque o dinheiro ou o poder lhes podem dar o prazer, mas não a paz, a tranquilidade de consciência advindas do dever retamente cumprido. Portanto, meus amigos, tentemos, caminhemos no sentido de cumprir os nossos deveres para termos paz de consciência. E nós já temos conhecimento da responsabilidade que temos em relação ao exercício da caridade, colocado por Jesus e relembrado por Kardec como condição absoluta dessa paz e dessa tranquilidade. Exercendo o bem, tanto quanto nos for possível, perdoando, pedindo perdão, sendo compreensivos com as deficiências alheias, porque nós somos necessitados de compreensão para com os nossos erros. Que Jesus nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, e que a paz do Cristo esteja conosco. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos euripidianos, queridos companheiros da casinha. Uma boa noite a todos. Muita alegria de estar aqui novamente, sabendo que os nossos corações se entrelaçam toda vez que nós abrimos as luzes do Evangelho para delas tomar o nosso rumo, a nossa caminhada. Depois das palavras abalizadas do nosso querido irmão Tiago, ofertando-nos tão primorosas palavras acerca da caridade, nós refletimos acerca da importância da palavra caridade, tantas vezes cunhada em toda a codificação espírita e, igualmente, na obra concebida pelas mãos do nosso querido Chico Xavier. Quantas vezes essa palavra ela é lembrada, quantas vezes ela foi talhada com as luzes da espiritualidade maior para nos lembrar da importância. E qual é a doutrina que nos aponta um caminho que não seja aquele caminho que as religiões tradicionais costumam vender? Um salvacionismo muito grande,
né? Porque é fruto de uma evolução humana ainda não muito aprimorada. Mas aí vem o Consolador prometido e nos diz que fora da caridade não há salvação. Como bem lembrou Tiago aqui, e não fora do Espiritismo não há salvação. E essa mesma doutrina, se nos diz isso, se nos ensina isso, ao mesmo tempo ela vem nos ensinar o seu modus operandi, o caminho das pedras, de como devemos executar a caridade. E Jesus, quando esteve aqui encarnado entre os homens, o tempo todo exalou o perfume da caridade e do amor. E até hoje, depois de tantos e tantos séculos, ainda ecoa em nossos corações o chamado do Mestre, dizendo-nos que, de todos os mandamentos, o maior é aquele que diz que a caridade é o resumo de todas as leis e todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a expressão amar, ela vem completamente tocada desse perfume da caridade para nos lembrar que fora de tudo isso nós ainda vamos estar na nossa condição ainda primeira, os primeiros degraus da evolução. Mas é interessante, e nós fomos pesquisar, porque quando Jesus afirma que amará a Deus sobre todas as coisas, né, há sempre aquela pergunta, né? Como que eu posso amar a Deus se eu não conheço na sua essência? Eu não tenho essa familiaridade com Deus. Como eu posso, na minha condição evolutiva, amar ao meu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, se eu mal conheço Deus? Se o próprio livro dos Espíritos nos ensina que ainda nós temos uma compreensão muito vaga de Deus e qualquer informação a mais que nos fosse passado, qualquer ideia maior que tentasse nos aclarar o nosso entendimento acerca da divindade, ainda assim seria pouco para o nosso conhecimento. Então nós fomos atrás de uma mensagem do nosso querido Emmanuel, este evangelizador que está aqui na pátria do Evangelho, desde quando foi desenhada a nação lá atrás, na figura do eminente Padre Manuel da Nóbrega. E Emmanuel, o evangelizador, né, nos ensina o maior mandamento: ama a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Eis o maior mandamento. Proclamado pelo Senhor. Entretanto, perguntarás: como amarei a Deus que se encontra longe de mim? E aí Emmanuel, com a sua sabedoria, a sua sapiência, o seu trato com o Evangelho, desde as primeiras horas, vem nos dizer: cala, porém, as tuas indagações e recorda que se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Lembra que se deves esperar por Deus onde te encontras, Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho. Ele é o todo em que nos movemos e existimos. Escuta a lei sublime do bem e vê-lo-ás sofrendo no irmão enfermo, esperando por tuas mãos. Necessitado no coração ignorante, que te pede um raio de luz. Aflito na criancinha sem lar, que te estende os braços súplices, rogando abrigo e consolação. Ansioso no companheiro agonizante, que te implora a bênção de uma prece que o acalente para a viagem enorme.
inquieto, no coração das mães que te pedem proteção para os filhinhos infelizes e expectante nas páginas vivas da natureza, aguardando a tua piedade para as árvores despejadas, as fontes poluídas, para as aves sem ninho ou para os animais desamparados e doentes. Amemos ao próximo com toda a alma e com todo o coração, e estaremos amando ao Senhor com as forças mais nobres de nossa vida. Compreende e auxilia sempre, serve e passa. Quem se faz útil auxilia a construção do reino divino na terra. E quem realmente ama a Deus sacrifica-se pelo próximo, fazendo a vida aperfeiçoar-se e brilhar. Do livro Alma e Luz, pelas mãos aureoladas de Chico Xavier, Emmanuel. Veja onde Emmanuel vai nos mostrar essa suposta distância que existe entre nós e Deus. No próximo mais necessitado, naqueles irmãos nossos que perambulam muitas vezes, expondo necessidades assim a olhos vistos, e muitas vezes nós fechamos os olhos para eles, nos fazemos indiferentes à dor alheia. Onde está Deus? Sobretudo nesses irmãos nossos, como lembrou Tiago, né? Nosso irmão não é apenas o nosso confrade, não devemos amar apenas aos nossos familiares, ao nosso próximo mais próximo. Esse amor, essa caridade, ela não tem fronteiras, ela não tem barreiras, ela não tem obstáculo. Ela é para todos. Ou como diz o ditado popular, fazer o bem sem olhar a quem. Porque se ainda nós escolhemos aqueles a quem vamos prestar algum contributo, nós estamos sendo seletivos, e a caridade, de forma alguma, ela é seletiva. Ela se estende a todas as criaturas que tragam dificuldades maiores que as nossas. Então, essa mesma doutrina que vem nos dizer, vem nos ensinar, vem nos proclamar que fora da caridade não há salvação, é a mesma que vem nos mostrar a extensão, a profundidade dessa ação, que nos coloca acima do lugar comum em que muitas vezes nós estagiamos, ou muitas vezes nós nos estacionamos. Não há evolução sem caridade. Nós não saímos do lugar. A caridade é dinâmica, a caridade ela é vivaz, a caridade ela não se aquieta, ela está em toda parte. E se nós queremos realmente ser caridosos, que nós saiamos dessa zona de conforto em que muitas vezes nós nos estacionamos, em que muitas vezes nós alimentamos aquele falso sentimento de felicidade, como também lembrou Tiago. Muitas vezes vendido, né, nos comerciais de televisão, que inconscientemente nós vamos absorvendo ali e achamos que aquilo é felicidade. Então, meus irmãos, meus amigos, meus queridos euripidianos, que esta palavra verdadeira, tantas vezes repetidas, tão familiares aos nossos ouvidos, que elas ganhem vida em nossas mãos. Que elas transformem o nosso coração nesse templo íntimo, mas ao mesmo tempo aberto a todas as criaturas que cruzem os nossos caminhos. Que ela comece em casa, sim, mas que ela não fique circunscrita àquela bolha familiar, que ela saia, que ela se esparrame, que esse perfume possa ser exalado por onde quer que estejamos, porque o Evangelho nos conduz a esse perfume da caridade. É um convite que Jesus nos faz. Não, de nada nos vai valer os títulos humanos, de nada vai nos valer todo o conhecimento que venhamos a adquirir, se não tivermos a caridade em nosso ideário, em nossa vivência, em nossas atitudes.
Por isso, caridade ao falar, caridade ao olhar, caridade ao ouvir, caridade ao auxiliar. Porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo caridade, tem caridade. Nós estamos fazendo a caridade mecanicamente. Que essa caridade seja acompanhada de um sorriso, que essa caridade seja acompanhada de uma palavra amiga. Quanto poder tem um sorriso, quanta caridade carrega um sorriso, pensemos nisso. E a gente então vai começar a tornar a caridade uma coisa mais espontânea em nós. Porque esses espíritos que vieram esparramaram o perfume da caridade aqui, que tanto nos encanta, eles não faziam força para fazer a caridade. A caridade exalava deles, porque o perfume do amor já estava neles. E nós ainda estamos naquela condição, precisamos vencer a comodidade, precisamos vencer a nossa zona do conforto, né? Puxa vida, hoje eu preciso ir lá no centro distribuir uma cesta básica, mas vai ter um jogo super bacana. A gente se reluta com as coisas menores, quando na verdade nós precisamos fazer da caridade não um dever, mas um prazer, como também lembrou o Tiago aqui. Quando nós começamos a senhorear da caridade e ela da gente, aí essa parceria e esse perfume, então, fica muito espontâneo. Então, que Jesus nos inspire a todos a ser mais caridosos em todos os lugares que formos, com quem quer que estejamos, onde quer que estejamos. Que nós sejamos possíveis espelhos da caridade, desse amor, desse fluxo do amor divino que está em toda parte. E para encerrar nossa modesta fala, eu quero aqui me servir uma vez mais da espiritualidade, lendo um poema da nossa querida Alta de Souza. Por acaso, intitulado Caridade. Glorificada sejas onde fores, mão que te fazes sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mão que recorda um lírio aberto às dores. Mão generosa, mão em que adivinho a mensagem de Cristo em resplendores, mão que converte lágrimas em flores, Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto, fito-te a luz que passa, e enquanto exulto, vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado por nos ouvirem aqui. Boa noite a todos. Um beijo enorme no coração de cada um. Nós todos nos sentimos felizes pelo grande convite que Jesus nos trouxe com a Boa Nova, com o Evangelho, com as boas notícias. Um convite para uma grande festa, uma grande boda. Jesus, em diversas oportunidades, ele nos traz essa imagem da presença do Evangelho na Terra como um grande casamento a ser realizado. E todos nós estamos convidados para esse casamento do Evangelho em nós. E Jesus nos fala, por parábola, que para que possamos participar dessa boda, desse festim, desta festa, é necessário estarmos vestidos adequadamente, com a túnica que possibilitará a nossa presença nesse festim, neste casamento. Pois aquele que não estiver com a túnica correta não poderá adentrar a boda e será lijado
daquele momento. E nós percebemos que para que nós consigamos adquirir a túnica correta, para poder estar na festa, Jesus nos fala como tecê-la, estabelecendo então que o cumprimento do mandamento maior, que será sempre a nossa transformação íntima, que será demonstrada pelas ações que realizemos em favor do semelhante, que irá tecer em nós a túnica alva, brilhante, que nos capacitará de estarmos com Jesus nesse casamento com o Evangelho. Percebemos nós que tecer a túnica exige esforço, renúncia, tempo, dedicação. E nós, muitas vezes, somos imediatistas, temos dificuldades de reconhecer nossos erros, queremos levar vantagens para poder nos esforçar cada vez menos e saborear cada vez mais resultados em nosso favor. E quantas vezes nós disfarçamos-nos tentando burlar a fiscalização da festa, utilizando túnicas erradas, tentando malbaratar todo o trabalho realizado na transformação do homem na Terra. Nós percebemos que o Evangelho de Jesus é um grande convite para que nós, então, nos despamos, nos tornamos nus de tudo aquilo que arrastamos de negativo em nós e possamos, então, vestir uma nova túnica. Vencer a nós mesmos é um trabalho extremamente difícil. Reconhecer os nossos erros, domar as nossas más inclinações, nos entender ainda tão imperfeitos, para começar a trabalhar a nossa mudança íntima, que nós, na doutrina espírita, classificamos como um processo de reforma íntima. A reforma íntima é um processo que exige que nós quebremos dentro de nós aquilo que está enraizado, que está sedimentado, junto com o cimento de vícios, de orgulho do passado, que nós arrastamos há séculos. Precisa ser quebrado. E para quebrar, é árduo esse trabalho. É difícil a gente quebrar aquilo que está construído e arrebentar aqueles nossos tabus, os nossos mitos, os nossos erros, para iniciar uma reforma, estabelecendo uma nova edificação dentro do nosso íntimo. Todo esse processo só é realizado quando, de dentro de nós, nós promovemos ações diretas no relacionamento com o nosso próximo. Pois é só no relacionamento com o próximo que nós exercitamos as mudanças, que se tornam efetivas e reais as mudanças, que as mudanças saem da planta, saem da teoria e se tornam factíveis, concretas. Porque não basta mais nós nos declararmos pessoas boas. Nós temos que ser bons, agindo. Há uma frase que diz, não basta ser bom, é preciso fazer o bem. Nós não podemos mais ser bons. Nós temos que fazer o bem, concretizar, pois a reforma íntima nossa está nas ações. Nós idealizamos, mas temos que concretizar.
A doutrina espírita traz-nos a mesma proposta de transformação. Qual seria o maior objetivo do espiritismo na Terra? Reviver o Evangelho de Jesus, resgatar a sua pureza de ensinamento, para que? Para que o homem possa se modificar, se transformar, para que o homem possa tornar-se melhor. Para que o homem possa tornar-se melhor. Por isso que a melhor religião que poderá existir no planeta é aquela que torna o homem melhor. Essa é a grande finalidade do Evangelho, tornar-nos melhor. E percebemos que somente poderemos concretizar, tornar concreto a nossa efetiva ação em amar a Deus quando nos tornamos melhor. Porque imaginemos nós dizer, você ama a Deus? Eu amo a Deus. De todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Mas faz 10 anos que eu sou o mesmo Gustavo e não me melhoro em nada. Eu amo a Deus, mas não tenho perdoado as ofensas. Eu amo a Deus, continuo intransigente, intolerante, impaciente para com o meu semelhante. Percebamos a relação de concretizarmos efetivamente a demonstração do amor a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, é quando nós praticamos ações com resultados, demonstrando a nossa transformação no bem, agindo e demonstrando essa transformação quando nos relacionamos com o nosso próximo. Aqui na Terra, quando nós temos os nossos amores, nós constantemente podemos declinar o quanto amamos a nossa esposa, o marido. O amor pelo filho é uma coisa imensurável. E eu posso afirmar acerca do amor pelos netos. É algo assim translúcido, que foge à nossa razão. Por isso que todos os avós ficam totalmente perdidos com tamanha carga de amor quando vêm os netos, né? Nós conseguimos identificar isso como um amor muito concreto na nossa vida, pelos nossos entes queridos mais próximos, quando nós identificamos, né, um amor tão forte por uma esposa, ou por um filho, uma filha, ou por um neto. E o que identifica, o que faz esse amor que nós modifiquemos as nossas atitudes para com essas pessoas? A nossa grande preocupação de agradá-las. E a grande dor quando desagradamos esses amores. Aqui na Terra, nós percebemos que a gente chega a acreditar que a nossa vida passa a ter como objetivo servir a esse amor. Eu posso sofrer, mas eu quero que o meu neto não sofra. Eu posso chorar, mas eu quero que o meu filho sorria, porque esse é o amor que eu tenho a eles. E é bonito esse amor que nós temos, identificamos no nosso dia a dia. E eu estou falando de entes familiares, mas podemos estender a espíritos que nos são próximos na nossa existência, que é um amor muito grande. Então, nós somos capazes de renunciar nossos interesses para que prevaleça o interesse desse grande amor que nós temos por uma pessoa. Nós somos capazes de renunciar vantagens para que nossos amores sejam beneficiados. Nós somos assim aqui na Terra.
E quando nós falamos que temos um amor por Deus, então analisemos o que temos renunciado de interesses pessoais para agradar a Deus, ou como podemos agradar a Deus que tanto amamos, se é que realmente amamos. Porque muitas vezes nos perdemos em retóricas ritualísticas, sacramentais, filosóficas, religiosas. Mas o amor que vem do fundo, ele exige mudança, entrega, renúncia, para que nós sirvamos a quem amamos. Se nós amamos a Deus verdadeiramente, nós temos que, em primeiro lugar, tornar Deus sempre alegre para conosco, servir a Ele. Isso exige o quê? Que nós entendamos sempre a vontade de Deus acima dos nossos desejos. A vontade de Deus acima dos nossos desejos. Nós, muitas vezes, falamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas nós nunca paramos para pensar qual que é a vontade de Deus. Algo abstrato que nós não identificamos no dia a dia? Não, a vontade de Deus tem que ser algo concreto, que nós possamos identificá-la no dia a dia. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, estabelece que nós encontraremos a vontade de Deus nas suas leis. São as leis divinas, as leis naturais. Se nós queremos servir atendendo à vontade de Deus, nós estamos assumindo um compromisso de atender às leis de Deus aqui na Terra. Então, se você ama a Deus, atenda às suas leis. Assim estará atendendo à sua vontade. Quais leis? As leis morais. O Livro dos Espíritos nos fala da lei do amor, a lei da caridade, a lei do trabalho, a lei do progresso. Então, como que nós podemos dizer que amamos a Deus e constantemente estamos violando as suas leis? Nós estamos sendo indiferentes para com o próximo. Estamos fugindo da caridade para atender somente aos nossos interesses. Então, nós estamos constantemente sendo contraditórios para com Deus. Contraditórios entre o que falamos e naquilo que fazemos. Hoje, a lição nos faz essa proposta para que nós nos atentemos que a caridade é a única túnica, é a única vestimenta que nos capacitará para entrar no reino de Deus e participar das bodas deste casamento que Jesus nos convida. Somente a caridade, que é o exercício do bem, que nós estaremos amando a Deus. Por isso que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é o amor em movimento. É o amor sendo praticado. Assim, somente através da caridade nós estaremos amando a Deus. Não há outra alternativa. Por isso que o Espiritismo vem nos entregar a linha que poderá tecer a túnica da nossa salvação. Eu gostaria de poder me calar diante de tantas reflexões que essa máxima de Jesus nos provoca, lembrando de Emmanuel, quando nos fala que aqui na Terra, todos nós, quando caminhamos ignorantes ao Evangelho de Jesus, nós somos pessoas, espíritos livres para fazermos o que quisermos.
Mas, quando nós passamos a conhecer e nos comprometemos com o Evangelho de Jesus, nós seremos espíritos livres para fazer o que devemos, não mais o que quisermos. Porque o dever, quando realizado em nome do Evangelho, pelo Evangelho e com o Evangelho, é a maior honra que cada um de nós possui, servir ao semelhante. Um beijo a todos e que Jesus nos abençoe nos nossos ideais. Meus irmãos, vamos então nos despedindo dessa reunião tão rica, tão proveitosa que acabamos de passar. E que todos esses ensinamentos que nós ouvimos, que nós entendemos com a nossa mente, com o nosso cérebro, possa ser concretizado também em nosso coração, para que depois disso possamos colocar um pouco desse ensinamento em prática, possamos nos tornar a cada dia um pouquinho melhores, possamos escolher, Senhor, alguns atos nas nossas vidas, de confortar um irmão, de enxugar uma lágrima de alguém que necessita, de fazer alguém sorrir de verdade, de, em todos os nossos momentos, tentarmos lutar contra as injustiças, que possamos, Senhor, agir com dignidade, possamos ser humildes, e possamos também promover um pouco de esperança entre os nossos irmãos e nossos semelhantes. Se pudermos colocar em prática esses 2 mandamentos da nossa lição, já seremos vitoriosos. Que Jesus nos auxilie na nossa evolução a cada dia. Que assim seja, que todos tenham uma noite rica, amorosa e de muita luz. Até amanhã para todos.